chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Com o pastor Fabrício Scano. Bom dia! Hoje eu quero falar com você sobre uma pessoa que eu acho que você não conhece, não. Seu nome era Pelalias. Já ouviu falar sobre Pelalias? Quem é Pelalias? Mais um dos personagens quase desconhecidos da Bíblia, com o qual nós podemos aprender e crescer. Quem foi Pelalias? Pelalias, ele foi avô do sacerdote Adaías. Conhece Adaías? Talvez não, fica para uma próxima. Hoje é a vez de Pelalias. Nome difícil, né? Nome difícil de se gravar, tem que escrever na mão assim e ficar olhando. Mas Pelalias, ele foi um amigo de Neemias. Se você conhece a história de Neemias, muito bem. Como eu sei que alguns dos nossos ouvintes não conhecem, vou falar um pouquinho sobre ele. Neemias foi um homem usado por Deus para reconstruir Jerusalém após uma grande destruição provocada pelos seus inimigos, não é? E toda Jerusalém havia sido destruída, os muros foram derrubados e principalmente o templo, o lugar de adoração. Quando um povo naqueles dias perdia o seu templo, significava que aquele povo havia sido dizimado. Havia na cabeça dos reis que iam para uma batalha que antes de vencer um povo, eles deveriam vencer o Deus desse povo. Então era muito comum quando uma cidade ela era invadida por um povo inimigo, um dos primeiros lugares destruídos, né, além dos muros de fortificação das cidades, era se destruir os templos. Era uma forma dos reis inimigos dizerem: somos mais fortes do que o seu Deus. Isso acontece em Jerusalém. O templo ele é destruído e Deus usa Neemias para a reconstrução dos muros. Neemias fica conhecido por isso. Mas não apenas por isso. Ele também era responsável pela reconstrução do templo. E Pelalias, ele foi um dos homens responsáveis pela reconstrução do templo. E ele faz isso com maestria, não é? Eles conseguem reconstruir o templo. E o que eu aprendo com Pelalias, o que ele nos ensina? A reconstrução do templo naqueles dias significava um recomeço. O recomeço de um povo, né? O recomeço do reconhecimento de que eles não eram mais escravos, mas que agora sim eles eram um povo novamente. Um povo livre, um povo que tinha a sua adoração, um povo que tinha a sua autonomia. E o que ele nos ensina com essa reconstrução do templo é que de vez em quando nós precisamos recomeçar algumas coisas na nossa vida. A destruição do templo é como se fosse o fim de algo, mas a sua reconstrução é o recomeço, é o renovo, é uma segunda chance, é uma nova oportunidade daquele povo continuar a sua história da onde ela havia sido interrompida. Então talvez você possa em diversos momentos na sua vida ficar triste, porque você vai precisar reconstruir alguma coisa que foi destruída por adversidades terríveis. Mas não fique triste. Se você precisa recomeçar alguma coisa, recomece, porque grandes impérios se estabilizaram e se estabeleceram por meio de recomeços. E eu tenho certeza que recomeçando, Deus abençoará a sua vida tremendamente. Essa palavra ela não se aplica a esse templo aqui, mas a um outro templo também destruído, mas eu a dedico a você. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Recomece. Seja o que for na sua vida, recomece. E eu tenho certeza que a glória será muito maior. Você vai alcançar grandes vitórias. Tenha um dia muito abençoado. Nos vemos novamente amanhã. Até lá. Momento da palavra.